Olá, queridos e minhas queridas, vamos lá dando continuidade ao nosso curso e vamos falar agora do Código Penal Brasileiro, continuando a parte dos crimes patrimoniais que nós estamos estudando. Em especial, vamos falar do crime de extorsão, previsto lá no artigo 158, né, da parte especial do nosso Código Penal, ok? Antes de darmos início, vou convidar a todos para se inscrever no nosso canal. Quem não for inscrito ainda, inscreva-se, ative o sininho das notificações, você ficar sempre informado, sempre que for postado novos vídeos. E não deixe de curtir. Dê um joinha aqui embaixo, curta a nossa página e compartilha, isso é importante para a gente levar o conhecimento a todos nós. Já faz isso agora antes que esqueça, tá certo? Vamos lá, então? Vamos, primeiramente, a leitura do tipo. O artigo 158, então, vai falar de extorsão, como dito, nós vamos ter a seguinte redação. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Temos uma pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Tá? Então, vamos lá. Esse delito ele vai tratar... Estamos falando ainda, né? Para quem não viu, convido a todos já para assistir as aulas passadas no nosso canal. Temos lá o crime de furto, foi dividido em duas partes. Nós temos lá o crime de roubo, também dividido em duas partes, uma especialmente só do latrocínio. E agora vamos falar da extorsão. Então é importante assistir os outros vídeos, porque dá uma certa continuidade na matéria. Independente de ser cada aula devida para cada delito, ela ainda dá uma continuidade da matéria que está para trás. Então, como vimos, e neste em especial, ele é um crime complexo, né, que reúne em seu tipo várias condutas delituosas. Nós estamos falando aqui de ameaça, nós estamos falando de constrangimento ilegal, nós estamos falando de violência, então ele reúne diversas condutas dentro de um único tipo, por isso um crime complexo classificado doutrinariamente, perfeito? Ele tem como bem jurídico tutelado pelo artigo 158 é o patrimônio. Ele está dentro do capítulo de crimes patrimoniais ainda, né, sob uma forte influência aí do capital no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Tem uma gama enorme de crimes patrimoniais e a extorsão seria um dos mais graves de todos, né, uma conduta bastante complexa, bastante grave. Nós estamos falando da extorsão do 158. Então, o bem jurídico tutelado é o patrimônio. Mas ele também, ao exemplo do roubo, ele também é um crime pluriofensivo. Quer dizer o quê? Que ofende mais do que um bem jurídico ao mesmo tempo. Então, além de ofender o patrimônio, em primeiro lugar, é um crime patrimonial, não se esqueçam disso. Além de ofender o patrimônio, ele também vai ofender outros bens jurídicos, eventualmente acessórios ou secundários junto da mesma conduta, que é tutelado por esta conduta. Ou seja, a psique, a liberdade psíquica da pessoa no momento da grave ameaça, por exemplo, a integridade física não deixa de estar também protegida em face da violência quando é empregada, a liberdade, o direito individual de ir e vir, né, o direito fundamental, constitucional de ir e vir, também está sendo tutelado nesta norma. Então, por isso, ele é caracterizado pela doutrina, classificado como um delito pluriofensivo, ok? Eu convido vocês a ficarem até o final da aula, e já vou falando agora no começo, convido vocês a ficar até o final da aula. Tem uma dicasinha de ouro aí importante, uma questão bem interessante para compreender plenamente essa questão do que é extorsão. E eu vou deixar isso mais para o final, do meio para o final da aula ali, eu vou pincelando alguma coisa e deixo essa dica de ouro ao final, tá certo? Fiquem comigo até o final, convido vocês. Então vamos lá, o tipo objetivo, a tipicidade jurídica ali, a ofensividade jurídica, o objeto jurídico, ou bem jurídico, como queiram, como já falamos, então é patrimônio com secundariamente outros junto desta mesma proteção. Nós temos como sujeitos do delito, então quando ele fala constranger alguém, quer dizer que pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo, tá? Então, o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, aquela que sofre o constrangimento, que seria o titular do bem jurídico, lá, patrimônio, integridade física, liberdade e assim por diante. E nós temos como sujeito ativo também
qualquer pessoa, é um crime chamado crime comum, ou seja, qualquer um pode cometer este delito, não exige nenhuma condição especial para tal. Então, classificado doutrinariamente como um crime comum, tá bom? Na tipicidade do delito. Então, quando se fala na tipicidade, ele é um pouco mais complexo do que o crime de roubo, né? Nós temos no crime de roubo lá emprego de violência, emprego de grave ameaça. No entanto, no crime de extorsão, ele é um pouco mais complexo, tá? Então, o que nós temos aqui que a gente pode trazer? Então, o verbo nuclear, da análise do verbo nuclear do tipo, é o constranger. O que é o constranger? É aquele mesmo verbo que você encontra lá no crime de constrangimento legal, no 146 do Código Penal. Que é o quê? Obrigar a pessoa. Constranger é no sentido de obrigar alguém a alguma coisa, né? Lembre-se que nós não somos obrigados a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. E aqui o verbo constranger vai te demonstrar classicamente esta conduta de que a pessoa é constrangida, de que a pessoa é obrigada a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça algo. Vejam só, ela é constrangida, né? Constranger alguém, para quê? A fazer, a tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Tá? Então, nós temos aqui a obrigatoriedade por parte da vítima de ter algum tipo de comportamento, perfeito? Então, este tipo de comportamento se dá mediante a violência ou a grave ameaça. É isso que o sujeito ativo do crime de extorsão faz. Ele constrange, ou seja, ele obriga a pessoa a fazer, a deixar de fazer ou tolerar que seja feito algo. De que forma que ele obriga? Ou pela violência, e quando fala em violência, é violência física, não esqueçam disso, vis corporalis, né? Violência física, ou pela grave ameaça. O que é a grave ameaça? Aquela que é capaz de atemorizar, de levar à impossibilidade de defesa a vítima. Isso é a grave ameaça, elemento clássico do roubo, né? E aqui está sendo repetido, também como elemento do tipo aqui, uma elementar do tipo bastante importante, que é o meio que eu me utilizo para constranger alguém. De que forma que eu vou lhe constranger? Constranger, lembrando, não é na conduta vexatória. Quando eu falo em constrangimento aqui, não é constranger no sentido que ficou vexatório a conduta, eu fiquei constrangido, eu fiquei envergonhado, não é nesse sentido. Esse é o valor semântico da palavra constranger, pode dar esse significado, mas não é isso. O constranger para o tipo penal em estudo aqui, para o 158, nós estamos falando da obrigatoriedade da pessoa fazer alguma coisa, deixar de fazer, se omitir, ou tolerar, permitir que seja feito algo. Tá? Então, eu obrigo a pessoa dentro dessas três comportamentos por parte do sujeito passivo. Então, há por parte de um sujeito passivo um comportamento para tal. Perfeito? Um comportamento para tal. Então, isso, o que a gente pode atribuir essa questão do constranger? Do obrigar. Mas de que forma que eu vou obrigar? De que forma que eu posso atribuir a ideia de que houve constrangimento? Porque o sujeito ativo do crime utilizou-se da violência física ou utilizou-se de grave ameaça para conseguir aquele intento que ele pretende. Tá? E aí nós temos, não podemos esquecer de uma elementar do tipo. Vamos lá na legislação para observar. Nós temos uma elementar do tipo. O que seria esse elementar do tipo? A elementar do tipo está prevista aqui, ó, com o intuito de obter para si ou para outra essa indevida vantagem econômica, né? Qual é o intuito da pessoa constranger alguém para que ela faça, deixe de fazer ou tolere que se faça algo nela, né? Lembre-se que isso só é permitido em face de lei. Se eu não tenho uma lei que me obriga, se eu não tenho uma lei que me permita, se eu não tenho uma lei que me proíba, né? Então eu não posso ser obrigado ou impedido de ter determinado comportamento. Se isso acontecer, nós estamos claramente dentro de um constrangimento. Esse constrangimento pode ser caracterizado como constrangimento legal, lá no crime do 146 do Código Penal, artigo 146, ou ele pode ser caracterizado também como uma extorsão.
Uma dica bem importante, muito comum em concurso público, vale a pena vocês identificarem isso. Vamos lá. O que vai diferenciar claramente o crime de extorsão do crime de constrangimento legal? Se ambos nós temos constrangimento, né? Se me permite, eu vou voltar ali no 146 só para mostrar. Olha aqui, ó, constrangimento legal. Vou até grifar aqui para ficar mais destacado a vocês. Constrangimento legal, o que ele está falando? Ele está falando constranger alguém, então mesma condição, mesma locução verbal aqui nós temos lá, uma conjunção verbal que nós temos no 158 da extorsão, mediante violência ou grave ameaça, igualzinho, né? Esse depois de havido qualquer outro capaz de resistência não tem, mas lá tem violência ou grave ameaça a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Basicamente é a mesma redação lá. A diferença é que lá, a diferença de lá e deste do 146 é que lá no 158, que é a extorsão, nós estamos falando de um crime patrimonial e, portanto, esse constrangimento tem intuito de obtenção de uma indevida vantagem econômica. É isso que eu viso, é isso que eu enxergo, é isso que eu busco, pretendo, né? O sujeito ativo pretende a obtenção de uma indevida vantagem econômica. É isso que ele quer. Por que indevida vantagem econômica? Porque não com toda a delicadeza de ser, parece tão simples a explicação, mas não é devido essa vantagem econômica a ele. Eu não sou sujeito passivo, eu, vítima. Não sou obrigado a dar para ele, não sou obrigado a permitir que ele pegue essa vantagem econômica, né? Por isso é indevida a vantagem. Sempre lembrando de indevida. Se eu tenho uma vantagem devida, já muda. Se a vantagem é devida, se eu emprego alguma violência para pegar algum dinheiro que é devido a mim, exemplo, vamos abrir um parênteses aqui só para não perder esse fio da meada. Determinada pessoa fez um empréstimo com uma outra. Passou no dia 10 e iria pagá-lo, né? E olha, me emprestou dinheiro, me ajudou aqui, dia 10 eu pago para você. Ok, chegou no dia 10, não pagou. Ele cobrou, olha, e aí, o meu dinheiro? Puxa, eu tô sem dinheiro hoje e tal. Passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, 15, 30 dias, 60 dias e nada dele pagar. Aí o dono do dinheiro ficou revoltado, foi lá e pegou uma arma, pode ser, não precisa, mas vou usar uma arma aqui, pegou uma arma, foi lá na casa da pessoa que estava devendo, apontou o revólver para ele e falou, cara, me dá aqui a tua carteira. Abriu a carteira, sei lá, emprestou para ele R$1.000. Abriu a carteira, na carteira tinha R$1.500. Ele foi lá e pegou os R$1.000 que ele devia para ele, apontou a arma e falou, fica quieto, que o dinheiro é meu, tu me deve, tem que me pagar. Pega os R$1.000 dele, vira as costas e vai embora. Ok? Vamos pensar nessa hipótese. Nós temos extorsão? Não, por quê? Eu só estou falando da questão da vantagem, tá? Esquece o restante, depois a gente analisa o restante. Mas o que eu estou dizendo? Houve extorsão? Não. Por que não houve crime de extorsão? Porque a vantagem não era indevida. Por que não era indevida? Porque aqueles R$1.000 realmente ele devia para a pessoa. E ele foi lá e pegou o que é dele. Agora vamos lá. Mas, professor, tá certo? Ele pode fazer isso? Não, isso é um crime, inclusive. É o crime do exercício arbitrário das próprias razões. Está previsto lá no artigo 345 do Código Penal. Exercício arbitrário das próprias razões. É aquele que faz justiça com as próprias mãos. Então, o que ele é? Ele queria cobrar o dinheiro. Ele não tinha como receber esse dinheiro, ele foi lá e fez justiça com as próprias mãos. Foi lá e pegou o dinheiro ele sozinho. Está errado. Ele tem que buscar os meios judiciais para reaver esse dinheiro que ele tinha emprestado para essa pessoa. Tudo bem? Então, essa ideia do indevido é só para entender, expliquei só para entender essa questão do indevido, tá? Então, eu tenho intenção de vantagem econômica. Só que essa vantagem econômica, é importante frisar a vocês, que ela é muito mais ampla do que no crime do furto e no crime de roubo. Quando eu falo em vantagem econômica, quando eu falo em patrimônio, crime de roubo, de furto, perfeito, se encaixa igual. Só que entendam, nós não precisamos buscar lucro no crime de roubo e no crime de furto. Eu falei isso muito bem nas aulas que convido vocês a voltar para assistir. Então, o crime de roubo e o crime de furto eu não viso lucro. No crime de extorsão, não necessariamente também há um intuito de lucro, mas sim o intuito de um ganho econômico, uma vantagem econômica. E aí essa vantagem ela pode se ampliar
de forma mais abrangente do que no roubo e no furto. Então eu posso pensar em qualquer tipo de vantagem que às vezes não tem nem tanto valor patrimonial, pensando numa sociedade, mas tem grande valor patrimonial para o sujeito ativo, para aquele que quer essa vantagem. Aí serve, se encaixa perfeitamente também como vantagem econômica aqui, tá certo? Às vezes pode ser uma vantagem econômica até indireta, no sentido de eu obrigar alguém a não... vou dar um exemplo, vamos lá. Existe uma pessoa que está fazendo uma auditoria no setor financeiro de uma empresa. Então, existe uma pessoa lá que foi contratada, vai fazer uma auditoria para analisar porque a empresa não está fechando as contas. Então, o que aconteceu? O outro chefe do setor financeiro tinha feito uma mutreta, tinha feito uma tramóia lá, para que toda vez que fosse pagar um boleto, pagava um pouquinho a mais e esse dinheiro era desviado para a conta desse gestor financeiro. Tá? Então ele estava ganhando uma vantagem lá, tinha uma grana que ele estava ganhando, uma vantagem econômica. Aí esse auditor descobriu essa situação. Quando ele vai fazer a auditoria, analisou os livros, analisou a questão financeira da empresa e viu que tinha esse furo. Opa, descobriu isso daí. Aí o sujeito ativo, aquele gestor financeiro, disse assim, ó, ameaça ele e diz, olha, eu vou te matar, vou mandar te matar, vou mandar te bater, se você alterar essa condição aí e eles descobrirem que eu pegava dinheiro. Pronto, então ameaçou o auditor para que o auditor não altere aquelas condições que ele estava recebendo o dinheiro e com isso ele continua recebendo a vantagem devida. Vejam só, o que ele fez com o auditor? Ele ameaçou, está aqui, ó, grave ameaça. Qual é a intenção da grave ameaça dele? É para que continue obtendo para ele ou para alguém, no caso para ele, essa indevida vantagem econômica dessa condição que estava lá arquitetado, e ele fez com que ele então constrangeu o auditor para que o auditor deixasse de fazer alguma coisa, ou seja, o auditor se omitisse, ficasse quieto, não falasse nada, não fizesse nada para impedir aquele desvio financeiro. Isso é uma extorsão. Isso é classicamente uma extorsão, tá? Quando eu passo a exigir dinheiro de uma pessoa, quando eu passo a exigir uma vantagem econômica de uma pessoa, ameaçando ela, empregando violência contra ela, nós estamos dentro do clássico figura da extorsão. Agora vamos lá. Vamos lá. Então eu tenho como elemento uma figura elementar do tipo, perdão, que é essa indevida vantagem econômica como intenção do sujeito ativo do crime de extorsão. Não se divorciem dessa explicação. Agora vamos lá, vamos pensar numa situação aqui. Eu tenho duas características primordiais, dois, talvez tratados como dois pressupostos para que vocês compreendam o porquê eu caracterizo o crime de extorsão e não, por exemplo, um crime de roubo, ou um crime de furto, ou um crime de constrangimento legal. Né? Então eu tenho algumas características, eu tenho esses dois pressupostos que é importantíssimo que vocês tomem nota agora do que vou falar. Olha lá, primeiro pressuposto, lembre-se que eu falei, eu constranger alguém com meio de ameaça ou violência, para que essa pessoa deixe de fazer alguma coisa ou faça algo que ela não é obrigada, para que eu, sujeito ativo, possa obter essa vantagem econômica. Isso é extorsão, tá? Agora, olha lá. O que eu tenho de pressuposto para reconhecer? 2 pontos. Primeiro, o patrimônio que é aquele visado, aquele que tem o intuito da vantagem econômica. Lembre-se que estamos falando de um crime patrimonial. Então, o patrimônio do sujeito ativo, do que o sujeito ativo pretende, ele nunca está ao seu alcance. Vamos lá, primeiro pressuposto. O patrimônio, característica do crime de extorsão. O patrimônio que o autor do delito visa, o patrimônio que o sujeito ativo quer, não está ao seu alcance. Alcance no sentido mesmo de que ele não tem como pegar isso. Não tem como. Tá? Então esse é o primeiro pressuposto para se reconhecer a extorsão. Segundo pressuposto, importantíssimo isso, é que
Eu necessito do comportamento da vítima. Eu preciso de um comportamento da vítima. Que eles estão, esses dois pressupostos, umbilicalmente ligados. Vejam, o patrimônio não está ao meu alcance e eu preciso de um comportamento da vítima. Para que o comportamento da vítima? Para que o comportamento da vítima me alcance o patrimônio. Por isso que os dois estão ligados. Então, eu não tenho como pegar o patrimônio. E para pegar o patrimônio, eu tenho que ter o comportamento da vítima para que a vítima me alcance isso. Traga a mim, me entregue isso. Aí vamos lá. A vítima nunca entrega o patrimônio de livre e espontânea vontade. A vítima entrega o patrimônio por quê? Porque ela está constrangida em face da violência ou da grave ameaça que foi empregado contra ela. Tá? Então, há um comportamento por parte da vítima. Esse comportamento, sim, obrigatoriamente tem um comportamento por parte da vítima. Olha só, vou voltar ali na legislação. Obrigatoriamente tem um comportamento por parte da vítima, porque a vítima faz alguma coisa, a vítima tolera que seja feito alguma coisa, ou a vítima se omite, deixa de fazer algo. Então, esse é o comportamento da vítima: fazer, se omitir ou tolerar que seja feito. Existe esse comportamento por parte da vítima. Agora vejam, este comportamento por parte da vítima só existe em face do uso da violência ou da grave ameaça, ou, como queiram, em face do constrangimento que ela sofre, que é obtido mediante violência ou grave ameaça, tá? Então eu preciso do comportamento da vítima para que a vítima faça alguma coisa de que seja capaz de me alcançar o patrimônio, certo? Que seja capaz de alcançar o patrimônio. Vamos lá, vou dar um exemplo prático, talvez, de uma conduta de extorsão. Então, pode ter no sujeito passivo, até só aproveitando agora que eu lembrei do exemplo, pode ter no sujeito passivo, inclusive, uma empresa como sujeito passivo, uma pessoa jurídica, que será representada pelos seus sócios, né? Eventualmente, alguém que é gravemente ameaçado ou constrangido para que deixe de fazer ou faça alguma coisa para que o outro tenha vantagem econômica a partir disso, obtenha uma vantagem econômica a partir disso. Pode ser. Eu posso, por exemplo, ameaçar ameaçar um diretor de uma empresa, diretor financeiro, para que ele não coloque o produto dele no mercado em virtude de que eu estou lançando o meu para que eu tenha uma maior obtenção de vantagem, porque se ele coloca o produto dele, eu vou ter prejuízo. Talvez possa caracterizar uma extorsão nesse sentido, né? Mas, por exemplo, uma figura bastante comum, eu vou exigir, eu tenho um segredo, pode ser, eu descubro, tenho algumas informações de que eu quero, posso prejudicar a empresa, e aí então eu falo para a empresa, olha, se você não me der R$ 1 milhão, por exemplo lá, se você não me der R$ 1 milhão para eu ficar calado sobre este segredo seu, se você não me der o dinheiro, eu vou levar, sei lá, eu vou colocar na mídia essa informação. E aí essa informação vai ser muito custoso, vai ser muito trágico para aquela empresa. Então ele fala para o diretor, ou você me dá R$ 1 milhão para eu ficar quieto, ou então eu vou entregar para a mídia essa informação que vai te comprometer a imagem da sua empresa, vai ter um prejuízo muito maior. Então eu estou exigindo uma vantagem econômica da empresa, R$ 1 milhão, para que a empresa me pague, para que eu fique calado, por exemplo. Isso é uma extorsão. Por que uma extorsão? Olha lá as duas características, os dois pressupostos que eu pedi que vocês lembrassem. Primeiro, o patrimônio não está no meu alcance. Tem como eu pegar R$ 1 milhão daquela empresa? Não. Ele precisa me dar, entende? A empresa precisa me dar o dinheiro. Então, tem como eu receber aqui R$ 1 milhão da empresa? Não. Isso quer dizer que R$ 1 milhão não está ao meu alcance. Aí o segundo pressuposto, eu preciso do comportamento da vítima. E o comportamento da vítima vai ao encontro desta minha intenção de que o patrimônio não está próximo e eu preciso dele. Lembre-se? Então vamos lá, o comportamento da vítima. Qual é o comportamento da vítima? No sentido da vítima anuir com essa prática, claro, ameaçada ou sob violência física,
e ela acaba me entregando 1 milhão. Ela me dá 1 milhão de reais. Isso é extorsão. Tá? Eu preciso que ele me dê o dinheiro. Eu não tenho como pegar esse dinheiro. Eu preciso que ele me dê esse dinheiro. Então, para ele me dar esse dinheiro, eu estou ameaçando ele sob pena de mostrar algumas informações da empresa, que vai ter prejuízo para a empresa, por exemplo. Então, gravemente ameaçando a empresa, gravemente ameaçando o seu diretor, para que o diretor me pague esse 1 milhão de reais. Isso é extorsão. Vou dar um exemplo bem mais legal, talvez um pouco mais palpável para muitos de vocês. Aquele chamado, com toda delicadeza que nós temos, aquele chamado golpe da cadeia lá, o golpe da ligação da cadeia. Ali, esse golpe é bem legal, porque ele tem esse exemplo, por óbvio, né? Não o golpe. Este exemplo é bem legal, porque ele tem várias pinceladas que a gente pode mudar e aí vai alterando os tipos penais em jogo aqui, tá? Então vamos lá, para fins de extorsão, para a aula de hoje, tá? Para a aula de hoje, para fins de extorsão. O camarada passa a mão no telefone lá de dentro da cadeia, sei lá, ligou para você, se atendeu. Alô, ó, é o seguinte, eu tô com a sua família, tô com a sua filha sequestrada aqui e tal. Olha, escuta aí. Aí coloca lá pro outro, ai meu Deus, pai, pelo amor de Deus, ele vai me matar. Então, se tá ouvindo, ou você me compra R$ 1.000 em crédito de celular, ou você me deposita R$ 1.000 numa conta que eu vou te dar, ou eu vou matá-la. E tem que ser agora, tal, tal, tal. Aí a pessoa, com medo, pela grave ameaça que ela sofre, seja pelo fato do familiar estar sequestrado, seja pela própria condição de, meu Deus, o cara tá me ligando, minha filha tá sequestrada, houve uma grave ameaça, houve uma redução da possibilidade de resistência por parte da vítima. Isso é que é o elemento que se caracteriza, que se desenvolve com a grave ameaça, né? O comportamento por parte do sujeito passivo. Então vamos lá. Houve a ligação, houve a ameaça do familiar sequestrado, que é mentira, por isso estou falando do golpe da cadeia, né? Aquele chamado golpe lá dos presídios, que não tem ninguém sequestrado, mas na hora, né, o telefone nunca pega e não consegue saber se a pessoa tá mesmo, não consegue achar onde está a filha, ficou com medo, atemorizado. Daí ele vai lá e deposita os R$ 1.000, tá? Compra de crédito celular ou deposita na conta indicada. Perfeito. Então, por que que ele fez isso? Porque ele estava sob grave ameaça. Olha lá, vamos lá na legislação. Vamos lá na legislação. Então, ele estava sob a grave ameaça. Tá? Ele foi constrangido a fazer alguma coisa. Fazer o quê? Fazer o depósito, fazer o pagamento. Né? Então, ele foi constrangido, olha só, toda a redação perfeita. Ele foi constrangido, mediante a grave ameaça, para fazer o depósito, que era o intuito da vantagem indevida econômica por parte do sujeito ativo do crime. Então está perfeito materializado aqui o 158, tá? Agora vamos lá, Vamos retomar aqui para vocês entenderem. Lembre-se dos dois pressupostos, só para encerrar o exemplo mesmo e a tipicidade do delito com os dois pressupostos. Vamos lá. Lembre-se que eu disse que o patrimônio nunca está ao alcance do sujeito ativo, por isso que ele precisa, por isso que ele necessita do comportamento da vítima, que seria o segundo patrimônio, o segundo pressuposto. Mas vamos lá para o primeiro. O patrimônio não está ao meu alcance. Então eu emprego a grave ameaça para obrigar a vítima a me alcançar o patrimônio. Então olha lá, o cara que está dentro da cadeia, dando o golpe, ele consegue pegar os R$ 1.000 seu? Não. Não tem como. Por quê? Como que ele vai conseguir esses R$ 1.000? Quem tem que dar os R$ 1.000 para ele? Você, né? A vítima. Logo, nós temos aqui o primeiro pressuposto, o patrimônio não está ao meu alcance. Segundo pressuposto, eu preciso do comportamento da vítima. A vítima vai fazer algo. O que a vítima vai fazer? Vai ligar os dois, lembra? A vítima vai me alcançar o patrimônio. Alcançar o patrimônio do sujeito ativo. Que é o que ela vai lá e faz e deposita o dinheiro no banco. Tá bom? Então nós temos desta forma a necessidade de alcance do patrimônio e a necessidade do comportamento por parte da vítima. Por isso, extorsão. Eu obrigo, por violência ou grave ameaça, frisando, eu obrigo, por violência ou grave ameaça,
a vítima me entregar o patrimônio, uma vez que esse patrimônio não está ao meu alcance. Eu não consigo ter esse patrimônio sem que a vítima me dê ele. Isso é extorsão. Tá bom? Isso é extorsão. Tá? E aí uma reclusão de 4 a 10 anos e multa, só para ficar também chamar a atenção, é a mesma pena do roubo, exatamente a mesma pena do roubo. Tá? Aí nós temos ainda elemento subjetivo. Então, ele tem o dolo, né? A figura dolosa, seja o dolo direto ou o dolo eventual. Mas ele exige o elemento específico do injusto, ou o elemento subjetivo específico do tipo, né? Que é o especial fim de obtenção da vantagem econômica para si ou para outrem. Ele exige isso, né? O elemento subjetivo do injusto aqui exige esse especial fim de atingir uma vantagem econômica, de alcançar, melhor falando, uma vantagem econômica para si ou para outra, ok? Não admite culpa. A figura da culpa, ela é exceção do Código Penal, da legislação. Nunca se esqueçam disso. É excepcional. Ela vai existir em alguns casos. Dá uma leitura do artigo 158. Fala alguma coisa em culpa? Não, não fala nada, doutor. Então não cabe a culpa neste caso, tá? Consumação e tentativa. Consumação e tentativa. Ele é um crime de mera atividade, tá? Então ele é um crime que não exige a obtenção da vantagem econômica para a consumação do delito. Ou seja, é um crime formal, né? Classificado doutrinariamente como crime formal. Ou seja, no momento do constrangimento e o início do comportamento por parte da vítima, seja fazendo, seja se omitindo, seja tolerando que se faça algo, consumou o delito, independente da obtenção ou não da vantagem indevida. Ele visa uma vantagem econômica, lembre-se disso. O sujeito atípico sempre visa uma vantagem econômica. Agora, independe a obtenção da vantagem econômica para fins de consumação. No momento em que eu constrangi a vítima, no momento em que a vítima inicia um comportamento por parte dela, nós temos a consumação já alcançada, tá? Tentativa é possível, é admitido pela doutrina, né? É admitido pela jurisprudência, embora de difícil ocorrência, tá? Então, pergunta de concurso. Admite-se o conatus no crime de extorsão? Então, conatus é tentativa, né? Já falei em aulas passadas isso, mas vamos lá. Admite-se o conatus ou admite-se tentativa? Sim, admite-se. Juridicamente, sim. Embora de poucas hipóteses de ocorrência. Algumas hipóteses alguns tratam da ideia de que no momento que eu vou constranger a vítima não inicia nenhum tipo de comportamento, seja a omissão ou a ação. Não tem nenhum tipo de comportamento porque é impedida a vítima nesse momento. Houve uma interrupção da conduta. Neste exemplo, neste exato momento, nós falamos em tentativa. Agora, se iniciar qualquer tipo de comportamento por parte da vítima, já consumou o delito. Traduzindo o exemplo, vamos lá. Golpe da cadeia, de novo. Ligou para a mulher atendeu o telefone, teu filho está sequestrado, não sei o quê, nós vamos matar teu filho se tu não depositar R$1.000. Ok, ela desliga o telefone apavorada, pega sua carteira e vai sair de casa para ir no banco. Quando ela vai abrir a porta, entra o filho na casa. Daí, mãe, onde você vai? Meu Deus, filho, você tá bem? Abraça o filho e chora. Sim, tô, o que houve? Não, eu recebi uma ligação, tal, disse que estava sequestrado. Tá louco, mas isso é golpe, cadeia, presta atenção nisso e tal. Então, neste caso, houve uma tentativa. Por quê? Ela foi constrangida, isso ela já foi, constrangida. Já iniciou o crime. O intercrime já começou a ser percorrido. No entanto, foi interrompido antes dela ter o comportamento, dela ir ao banco fazer o depósito, antes dela ter aquele comportamento por parte dela. Então, já foi tentativa desse delito. Se ela inicia, se ela vai até o banco, chega no banco e o banco está fechado, ela não consegue depositar e volta para casa para tentar depositar só amanhã, por exemplo, né? Nós teríamos já consumado, porque não interessa o depósito, interessa o comportamento por parte dela. Ela já iniciara um comportamento de ir até o banco. Tá bom? Então, consumação e tentativa nesse caso. Claro, lembrando, a ação penal é uma ação penal pública incondicionada, independe de qualquer intenção, oferecimento por parte de representação de vítima, qualquer outra condição. O Ministério Público toma o polo ativo da ação quando tiver conhecimento da conduta delituosa e passa
a oferecer uma denúncia se tiver índices de autoria e materialidade, tá bom? Então, pública e incondicionada é a ação penal. Vamos para algumas condições aqui, algumas causas de aumento de pena que nós temos. Então, o parágrafo primeiro, ele vai falar assim, fiquem comigo até o final, eu ainda vou dar a dica, já estamos acabando, já estamos partindo para o finalmente aqui, e já vou dar a dica de ouro, muito importante em concurso público. Fiquem comigo até o final. Então, olha lá. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Então, está aqui, parágrafo primeiro vai dizer, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta a pena de 1/3 até a metade. Então, o aumento de uma quantidade de 1/3 até metade como bem sabemos, é uma causa especial de aumento de pena. Aquela que entra lá na terceira fase da dosimetria, lembram? Pena base, agravantes e atenuantes, segunda fase. Terceira fase, causas especiais de aumento e diminuição de pena. Esta é uma causa especial de aumento de pena, ou uma majorante. Tá? Então, nós temos em duas hipóteses. Quando há o concurso de 2 ou mais pessoas. Então, concurso de 2 ou mais pessoas. Eu convido vocês a assistir essa explicação lá no crime de furto ou na aula do crime de roubo, que está disposto no nosso canal aqui também, né? Está disponível no nosso canal. Então, vamos lá. Bem rápido, né? Porque a explicação maior está nas outras aulas. 2 ou mais pessoas. O que quer dizer quando concurso de 2 ou mais pessoas? Eu tenho que ter 2 pessoas, pelo menos, concorrendo no crime, participando do crime. Lembre-se que nós estamos falando em concurso, nós estamos falando em teoria monista. Ou seja, quando tenho 2 pessoas participando do crime, é uma maior reprovação da conduta. Então, quando eu tenho uma maior reprovação da conduta, a legislação entende em agravar a pena em face do maior desvalor ao bem jurídico, maior reprovação de conduta. Essa é a lógica, né? Então, 2 pessoas participando, aumenta a pena. Essas 2 pessoas servem, não precisam ser presos, não precisam nem ser identificados. Importante. Basta que teve a ocorrência de 2 pessoas. Exemplo, um cometeu uma extorsão, o outro estava junto, mas fugiu, a polícia não conseguiu identificar, não conseguiu nem ver que tinha outra pessoa. Mas na hora de ver a investigação, tinha uma câmera que filmou e mostrou que tinham 2 pessoas. Então, se mostrou que tinha 2 pessoas, comprovado está a ocorrência de 2 pessoas participando da extorsão, incide a majorante prevista no parágrafo 1º ali. Então, tá certo? Mais um detalhe sobre as 2 pessoas que participam. Pode ser inimputável, lembre-se, eu falei isso nas aulas passadas. Pode ser uma pessoa inimputável, não muda nada, desde que ela tenha discernimento, consciência de estar participando do crime. Certo? Então nós temos tranquilamente a questão do inimputável. Vamos lá para outra causa de aumento. Aí, veja que ele põe as 2 dentro de uma só redação, né? Ou, veja que é uma ou outra, tá? Ou com emprego de arma. A arma aqui perdeu uma oportunidade na alteração que teve no crime de roubo, vou voltar aqui para mostrar, teve uma alteração dessa legislação em 2018 e teve alteração em 2019, muito mais importante, que ele alterou a questão do que é arma de fogo, ele alterou a questão de emprego de arma de fogo, ficou claro aqui, da de 2018, né? Ele inseriu na 2019 a arma branca. Então, nessas alterações que teve no roubo, poderia ter feito alteração na extorsão. Aqui ele só fala emprego de arma. Emprego de arma. Esse emprego de arma serve tanto arma branca quanto arma de fogo, tanto faz. Lembrando, e a arma de brinquedo, doutor? Primeiro que não é arma de brinquedo, é um brinquedo com um aspecto, com uma aparência de arma. Portanto, é brinquedo. E a lei diz com emprego de arma, não diz com emprego de brinquedo. Então não pode. Ah, professor, mas não dá para compreender desta forma? Não, porque eu estaria fazendo uma análise, uma analogia, uma extensividade de interpretação que não é admitido no direito penal, principalmente para prejudicar o acusado. Tá? Então isso não se admite, é contra princípios adotados pela legislação penal brasileira. Tá? Então a interpretação tem que ser taxativa, exclusiva das palavras que estão postadas na legislação. Então, emprego de arma pode ser arma branca, é o conceito de arma própria, então não pode ser arma imprópria. Ah, eu não posso pegar a garrafa de água aqui e
dei na cabeça da vítima que isso aqui não é arma. Não, isso não é uma arma, porque é uma arma, isso é uma garrafa d'água, né? Isso é uma arma imprópria. Então, o conceito de arma tem que ser o conceito de arma própria, ok? E por fim ainda, o emprego, tem que ter o uso da arma. Se não tiver o uso da arma, não há o que se falar no emprego de arma. Então, houve a extorsão, no momento da prisão da pessoa, revistou a pessoa estava com uma arma guardada dentro na cintura, dentro do paletó, sei lá. Houve emprego de arma, doutor? Não. Não é porque a pessoa portava uma arma que vai ter esta causa de aumento aqui do emprego de arma. Só vai ter se houver o efetivo emprego, o efetivo uso da arma para fazer com que ou a violência ou a grave ameaça seja empregada contra a vítima pela arma. Daí tem um aumento, tá certo? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º ele vai dizer aqui, aplique-se a extorsão praticada mediante violência, o parágrafo 3º do artigo anterior. Então, preste atenção nesse detalhe. Quando tiver violência. Se não tiver violência, e quando é violência, eu falo violência física, não se esqueçam. Se não tiver violência, não se aplica isso. E aí, então, se eu tiver uma extorsão que dá violência, vamos lá, o que é o parágrafo 3º anterior? Tá aqui, ó, vou colocar aqui na tela, aqui pertinho, que ainda dá para ler. Ó, o que é a violência? A extorsão praticada com violência aplica-se o disposto no parágrafo anterior. Então, o parágrafo 3º do artigo anterior é qual? Lesão corporal grave ou morte, que é o latrocínio. Então, se da violência resultar, isso é roubo, tá? Que eu estou grifando aqui é do roubo. Se da violência resultar em lesão corporal grave ou se da violência resultar em morte, apenas são essas, de 7 a 18 ou de 20 a 30. Na extorsão vai ser a mesma coisa. Se da violência resultar em lesão grave ou se da violência resultar em morte, aplica-se essa pena do artigo 3, ou do parágrafo 3º. Qual é a pena? De 20 a 30 anos e multa, ou de 7 a 18 anos é multa, tá? Então, na hora de responder na prova, num concurso que vocês fizerem, tem que tomar um pouco de cuidado. Não é para escrever o parágrafo 3º e inciso 2º, por exemplo, que resultou em morte. Não, é para pegar a pena dele só. Então, que crime que aconteceu? Artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal. Ponto. E aí a pena, tu vai lá com a pena de 20 a 30 anos. Não é para escrever o parágrafo 3º de 157, que daí vai dizer que é roubo. Aí está errado a resposta. Tá bom? E se caso acontecer isso, esse parágrafo 2º, vejam que está aqui, ó, vide a Lei 8.072 de 90, é caracterizado como crime hediondo. Então ele é equiparado a crime hediondo sempre que resultar em morte, tá? Sempre que resultar em morte. Não é o parágrafo 3º inteiro, até porque o roubo, o latrocínio é hediondo, mas o resultado lesão grave não é hediondo. Então, na extorsão é a mesma forma. Se a extorsão praticada com violência resultar em morte, ele é crime hediondo. Se resultar em lesão corporal natureza grave, aí não é hediondo. Tá bom? Deem uma lidinha lá na 8.072 de 90 que vocês vão enxergar essa posição aqui do hediondo. Certo? Caminhando então agora para o fim, eu tenho o parágrafo 3º, que foi inserido em 2009, dentro de um contexto extremamente diferente, que estava ocorrendo, houve uma onda de sequestros muito grandes, para vocês entenderem mais ou menos o contexto social. Houve uma onda de sequestros. Iniciou o sequestro no Brasil, muito forte, final dos anos 90 ali. Como houve o sequestro, muitos casos de sequestros, tal, especialmente nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, a legislação foi mais rigorosa no sentido de coibir o sequestro tal, e começou a ter uma diminuição, coincidentemente ou não, houve uma diminuição dos números de sequestro, que não tem nada a ver com esse crime, né? Sequestro. Ao evoluir na conduta criminosa, infelizmente, surgiu uma nova figura, que é o chamado sequestro relâmpago. Surgiu em São Paulo, isso, o sequestro relâmpago. O que é o sequestro relâmpago? É aquela figura de que, entre aspas, o sujeito ativo do crime, o ladrão, não sei, pegava a pessoa, levava a pessoa até o banco rapidamente, pegava o dinheiro no caixa eletrônico e liberava a pessoa, na frente do banco, muitas vezes. Então, por que sequestro relâmpago? Porque era um sequestro no sentido de prender a pessoa e levar a pessoa consigo,
mas por um pequeno período. Por isso, relâmpago. Era rápido, era só o momento de pegar o dinheiro no banco e ir embora. Não era aquele sequestro que vocês, de repente, viram um evento, triste evento na televisão, de que levou o filho de um empresário para um cativeiro e tal. Não era isso. Então, foi migrando para essa figura de sequestro relâmpago. Com isso, a legislação ficou desatualizada. Não tínhamos uma figura penal que abarcasse essa situação fática. Alguns doutrinadores, inclusive, falavam que deveria ser encaixado lá no 157, aquele com privação de liberdade. Mas houve muitas críticas por parte de doutrina, por parte de jurisprudência, alguns entendem que sim, outros entendem que não. Houve uma discussão muito forte sobre isso. E aí inseriram, então, em 2009, o Congresso inseriu o parágrafo 3º nesse 158 aqui, que é o chamado sequestro relâmpago. O que tem de característico o sequestro relâmpago? Vamos a ele. No sequestro relâmpago vai dizer assim, ó, se o crime é cometido mediante, vejam que ele fala mediante aqui, ó, vejam lá, vou para o caput do artigo, bem um pouco antes. O caput do artigo diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, o meio que eu uso para constranger alguém, para cometer a extorsão, é violência ou grave ameaça. No parágrafo 3º, o meio que eu uso para conseguir a extorsão é a restrição da liberdade da vítima. Entende? O meio é outro. Professor, mas será que não tem grave ameaça nesse caso? Tem, também tem. Mas existe uma privação de liberdade, uma restrição de liberdade maior, ainda que pequena, mas maior do que a normal, inerente ao próprio tipo penal. Tá? Então vamos lá, vamos para a redação dele. Se o crime é cometido mediante restrição de liberdade da vítima, e essa é condição necessária para obter a vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. Então, vejam, ela deixa de ser de 4 a 10, passando para 6 a 12. Ou seja, é uma qualificadora. Por que qualificadora? Porque aumenta mínimo e máximo, ó, 6 para 12, 4 e 10, né? Mínima e máxima. Isso vai na terceira fase da dosimetria, da mesma forma que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º lá. Então, vamos lá. E se resultar em lesão corporal grave ou morte, aplica-se a pena do 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Veja, estou falando dentro do parágrafo 3º, dentro de um sequestro relâmpago, se resultar lesão grave ou morte, já tem uma qualificadora, que é o sequestro relâmpago, e ainda dessa condição, ainda resultar em morte ou lesão grave, aí eu vou para a pena mais grave que existe no Código Penal brasileiro, que é o 159, parágrafo 2º e 3º. Qual é? Vamos lá. 159 está aqui, parágrafo 2º e 3º. Parágrafo 2º, se resultar em lesão grave, a pena de 16 a 24 anos. E se resultar em morte, a pena de 24 a 30 anos. Então é a maior pena que tem no nosso Código Penal. Tá certo? Isso é o resultado morte ou o resultado de lesão grave dentro de uma extorsão que está ocorrendo sob o sequestro relâmpago, sob a restrição da liberdade da vítima. Tá? Então vamos lá. O que é a restrição da liberdade? E preste atenção, privação da liberdade é aquela que eu restringo o direito de ir e vir da vítima, levo a vítima comigo, tá? E daí olha o detalhe, esta é uma condição necessária para obter a vantagem econômica. Só existe o parágrafo 3º se eu demonstrar que a restrição da liberdade foi uma condição sine qua non, uma condição importante, necessária para que eu possa obter a vantagem econômica. Eu preciso do dinheiro. E ao precisar do dinheiro, isso é da extorsão. Lembra lá dos dois pressupostos. Ao precisar do dinheiro, eu preciso do comportamento por parte da vítima. Tá aqui. Agora, o que mais eu preciso para o parágrafo 3º? Eu preciso da restrição da liberdade dele. Por quê? Porque se eu não conseguir restringi-lo, se eu não conseguir sequestrá-lo, se eu não conseguir privar a sua liberdade, eu não consigo obter a vantagem econômica. Por isso que ela é uma condição necessária, é uma condição sine qua non, uma condição, uma elementar para o tipo penal. Vamos ao exemplo.
essa é a clássica daquela situação que eu disse para vocês dos caixas eletrônicos. Então, vamos lá. Eu vou... aponta um revólver, sei lá, não importa a hipótese, aponta um revólver para uma pessoa, tal, olha, é um assalto, tal, me passa o dinheiro. A pessoa, puxa, eu não tenho dinheiro. Daí, deixa eu ver tua carteira que abre a bolsa da mulher. Não tem dinheiro, mas tem um cartão do banco X. Opa, tem um cartão do banco X. Vamos até o banco. Aí eu vou com a pessoa até o banco. Vai no caixa eletrônico, vou até um caixa eletrônico com ela, com a arma, eu vou pôr a arma aqui na cintura escondidinho. Se você tentar alguma coisa, eu vou te matar. Vamos lá sacar o dinheiro. Aí nós vamos até o caixa eletrônico, a pessoa passa o cartão, digita a sua senha, sei lá, saca o dinheiro que pode sacar no caixa eletrônico, me entrega, eu viro as costas e vou me embora. Então eu liberei a vítima, por isso sequestro relâmpago. Pequeno. Só foi o momento de eu ir com ela até o banco. Ela não precisa estar amarrada, ela não precisa estar presa no porta-mala, nada disso. Eu só preciso que ela esteja privada de liberdade. Ela tenha que estar me acompanhando. Por quê? Vejam só. Esse é o ponto principal. Por que que ela tem que estar comigo? Por que que eu preciso da restrição da liberdade? Ou, por que que isso é condição necessária para eu obter a vantagem econômica? Essa é a pergunta que fica. Por que a condição necessária para obter a vantagem econômica? Por dois motivos, talvez. Vamos lá, de forma mais simples. Primeiro, lembrem-se que eu não consigo pegar o dinheiro. Vocês acreditam que eu consigo pegar o dinheiro dela? Não, ela não tem dinheiro nenhum. O dinheiro está no banco. Professor, mas o senhor pode ir lá, o ladrão podia ter ido lá no banco, quebrado o caixa eletrônico e pegado o dinheiro. Vamos pensar assim, que sim. Não sei se é tão simples assim, mas vamos pensar que dá. Se ele conseguisse quebrar o caixa eletrônico e pegar o dinheiro, vocês concordam que não é o dinheiro da vítima? É o dinheiro do banco. Porque para pegar o dinheiro da vítima, eu preciso dela, da senha e do cartão dela. Sem isso, eu não consigo pegar o dinheiro dela. Eu pego o dinheiro do banco, mas não dela. Portanto, eu preciso, para alcançar o dinheiro, eu preciso do comportamento da vítima que eu disse para vocês. E agora, por que que eu preciso da restrição da liberdade? Doutor, eu não acho que é o parágrafo terceiro, porque eu não preciso levar ela comigo. Eu posso pegar o cartão e senha e ir lá sacar sozinho. Concordo. Tirando aquelas situações de alguns bancos que tem que pôr digital, o reconhecimento às vezes facial, tirando isso, eu poderia, vamos pensar lá, até o digital também dá para fazer com senha. Então vamos lá. Por que eu não uso a senha e o cartão dela? Para que eu preciso dela, doutor? Eu salto, pego o cartão e senha, exijo que ela me dê a senha, ela vai me dar a senha, vira as costas e vou me embora. Eu não preciso dela. Precisa. Por que precisa? Porque quem garante que a senha está correta? Ela pode, de sacanagem, me passar uma outra senha, ou ela pode até por medo, nervosismo, acabar passando outra senha. Então eu preciso da senha dela. Por que eu preciso da senha dela? De novo, porque sem a senha dela, levar ela até o banco, eu não tenho certeza se a senha que ela me deu eu consigo sacar o dinheiro. Então eu preciso dela, ter a segurança de que eu vou chegar no banco. Não precisa ser ela sacar. Isso aí não precisa, pode ser eu. Posso pegar o cartão, me dá aqui o cartão. Com a arma em mãos, dá aqui o cartão. Pego o cartão, coloco, senha. Qual que é a senha? 1, 2, 3, 4. Coloco 1, 2, 3, 4. Sacou o dinheiro. Pego o dinheiro, vira as costas e vou embora. Então eu preciso que ela esteja privada de liberdade comigo para que eu consiga ter certeza que eu vou obter aquela vantagem econômica. Por isso, o sequestro relâmpago. Tá? Por isso, sequestro relâmpago. A condição necessária para obter a vantagem econômica. Tá? E aí, vamos lá. Só para encerrar esse exemplo aqui. Isso pode acontecer, inclusive, com duas pessoas de qualquer lado. Seja dois sujeitos ativos. Então, vamos lá. Um fica com a vítima no carro dela, enquanto o outro desce e vai no banco com o dinheiro e com o cartão e com a senha. E ele fica no carro lá. Se a senha não der errado, ele faz alguma coisa com ela. Então, pode ser dois sujeitos ativos, tranquilamente. Mas pode ser também o contrário, dois sujeitos passivos. Então, um casal de namorados, sei lá, um casal. Então, eu aponto o revólver, é um assalto. Não tem dinheiro, vamos até o banco. Que banco vocês têm conta? No banco X, vamos até o banco. Parou o carro na frente do banco. Eu fico com ela aqui no banco, você vai lá e saca. Aí ele desce, o namorado lá desce com o cartão, a senha, saca o dinheiro, me traz para dentro do carro, me entrega o dinheiro, vamos prossegue até um cruzamento. Chega no cruzamento, eu vou descer, se chamar a polícia eu vou matar vocês. Vira as costas e fujo.
e vamos embora. Então, eu privei 2 pessoas de liberdade, uma acabou sacando o dinheiro, mas era necessária essa privação da liberdade para poder, aqui, como está grifado, para poder obter essa vantagem econômica. Perfeito? Então, isso é o chamado sequestro relâmpago, ok? É diferente do sequestro aquele do cativeiro. Esse eu vou explicar na próxima aula, já convido vocês para assistir a próxima aula, que a próxima aula a gente vai falar sobre extorsão mediante sequestro, que está aqui, ó, no 159, extorsão mediante sequestro. Aí sim é aquele sequestro lá do cativeiro que vocês já viram alguns dos exemplos que nós tratamos aí. Tá bom? Com isso, a gente encerra, então, o 158. Não vão embora, vou falar a dica de ouro agora, tá? A gente encerra o crime do 158 de extorsão, convidando, como disse vocês, a assistirem a próxima aula, que eu vou traçar a diferença, classicamente, do crime de extorsão mediante sequestro e o extorsão propriamente dito, além de explicar o extorsão, tá bom? Dica de ouro, prometida para vocês no começo da aula, que eu falei, é uma condição bem importante que cai em concurso, é bem importante que vocês saibam isso, tá? Uma dica de ouro aqui, para que vocês não se esqueçam nunca mais disso. Antes da dica de ouro, aproveita agora, vai lá no curtir, no joinha aqui embaixo, dá um joinha, dá um curtir, é bastante importante para a gente isso, para motivar, para nós continuarmos divulgando nosso conteúdo e compartilhando para todos esse conhecimento aí, tá bom? Então dá um curtir, aproveita agora, eu vou tomando uma aguinha, vocês vão dando um curtir aí e se inscrevam quem não é inscrito ainda no canal. Ok? Vamos lá. Já curtiram? Então vamos à dica. Uma situação entre roubo e extorsão. Vocês precisam diferenciar o que é roubo e o que é extorsão. Talvez para muitos de vocês que assistiu toda a aula até agora, ficou com dúvida. Pô, mas eu não entendi ainda o que é roubo e o que é extorsão. Então fiquem com essa dica. Exemplo. Estou na rua, um ladrão, um assaltante, como queiram, aponta um revólver para uma vítima, não precisa ser com arma, ressalto, mas só para ficar mais exemplificativo. Aponto o revólver para a vítima e digo, é um assalto, me passa a carteira ou você morre, me dá o dinheiro ou você morre. Estou lá apontando o revólver para a vítima. A vítima apavorada, abre a sua bolsa, pega a sua carteira, entrega para mim, eu pego a carteira, saio correndo e vou me embora. Ponto. Houve um assalto, vulgarmente dito. A pergunta que fica é, isso é roubo ou isso é extorsão? Olha só. Eu já adianto a vocês, isso é um roubo próprio, que quem não assistiu a nossa aula de roubo, volta lá no nosso canal, tem lá a aula disponível, aula de roubo. Então vamos lá, é roubo próprio, adianta para vocês. Agora, por que não é extorsão? Essa é a chave. Por que não é extorsão, doutor? Vamos ler a lei comigo aqui, acompanhem comigo aqui o raciocínio e vamos ver. Lembre-se do exemplo, é um assalto, me dá a carteira, a vítima mete a mão na bolsa, pega a carteira, me entrega, eu pego a carteira e saio correndo. A vítima não foi constrangida? Sim. Vão dando ok, vão ticando aqui, igual minha filha faz uns desenhinhos ali, às vezes, e lá, vamos lá ticando. Tem isso aqui? Tem. Ela vai conferir. Então, confere aí comigo. Houve constrangimento à vítima? Sim. Ela foi constrangida mediante violência ou grave ameaça? Sim. Ela foi constrangida mediante a grave ameaça. É um assalto, me passa o dinheiro. Ela não foi... O meu intuito, sujeito ativo do crime, o meu intuito não era obter, para mim ou para outra, uma indevida vantagem econômica? Sim, eu queria o dinheiro, a carteira dela. Não é indevido? Ela é obrigada a me dar o dinheiro dela? Não. Então é indevido, tá? Então até agora, confere, vai dando um ok, um certinho aí do lado. Então, houve constrangimento, houve a grave ameaça, houve o intuito de obtenção da vantagem econômica, tudo isso está ok. E a vítima não foi obrigada a fazer alguma coisa? Sim. O que ela foi obrigada a fazer? Me entregar a carteira. Perfeito? Então, por que não é extorsão e é roubo? Por que eu disse para vocês que é roubo e não é extorsão? Se está tudo igualzinho que a redação do artigo 158, ou seja, extorsão. Por quê? Essa é a dica de ouro. Vocês têm que saber diferenciar isso. Por que não é roubo? Por 2 motivos. Por que não é extorsão, perdão? É roubo. Por 2 motivos. Lembre-se, para os 2 pressupostos que eu disse lá no começo da aula e repeti no meio da aula, algumas vezes. Os 2 pressupostos. Primeiro, o patrimônio
na extorsão não está ao meu alcance. Eu preciso, vamos lá para o segundo, do comportamento da vítima para que a vítima me alcance o patrimônio. Aí a pergunta de vocês é, mas doutor, neste exemplo do assalto aí, o patrimônio não estava ao seu alcance, estava na bolsa da mulher, dentro da bolsa. Pegar uma carteira dentro de uma bolsa da mulher é realmente uma tarefa árdua, não está ao alcance de qualquer um, não. Né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, não está no meu alcance, doutor, está na bolsa da mulher. Segundo, não precisou do comportamento dela, não foi ela que abriu a bolsa, pegou a carteira e entregou para o assaltante, entregou para você? Então isso não é extorsão? Não. Vejam, a carteira está dentro da bolsa, mas eu posso pegar. Só me é cômodo, eu, assaltante, me é cômodo apontar um revólver, até porque eu também tenho medo daquela situação, e digo, me dá a carteira, você morre. É mais cômodo ela pegar a carteira e me entregar, eu pegar e sair correndo. Do que eu, imagina, é um assalto, vou pegar sua carteira, fica quieta, vou lá na bolsa, abrir a bolsa, procurar, segura minha arma aí só um pouquinho que eu vou procurar aqui a carteira. Muito mais improvável que isso aconteça, né? Mas eu poderia fazer dessa forma. É um assalto, me dá o dinheiro aí. Vou lá, pego a bolsa dela, arranco a bolsa dela inteira e vou embora. É um roubo. Lógico. Portanto, eu não preciso do comportamento dela para me alcançar o patrimônio, porque o patrimônio está no meu alcance. O fato da vítima, neste exemplo, ter me alcançado, me entregado o patrimônio, a única e exclusivamente é no sentido de comodismo, de facilitação da conduta criminosa por parte do sujeito ativo. Só isso. Mas não vai descaracterizar o tipo penal. Tá bom? Então, esse é o ponto-chave importantíssimo para concursos públicos, que vai diferenciar para vocês o que é roubo e o que é extorsão. Tá certo? Ficamos por aqui, então. Obrigado, meus queridos. Vejo vocês na próxima aula. Acompanhem comigo, curtam, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima.